Como comentado no último programa dessa série especial sobre a DC Comics, o sucesso da criação de Jerry Siegel e Joe Shuster, o Superman, levou a uma explosão de novos heróis que tentavam repetir o fenômeno. Supremo, Samaritano, Superior, Alpha One são apenas alguns dos personagens que, sem o menor pudor, copiavam características presentes no Super-Homem original. Mas eis que no meio de tantas cópias de uma cópia, surgiu um novo e empolgante super-herói, um que ameaçaria o reino da National Comics entre os leitores de quadrinhos da época. Criado pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Beck nos estúdios da Fawcett Comics, o Capitão Marvel, primeiro e único, foi um sucesso estrondoso de vendas desde o início. Fundada em 1919 por Wilford Hamilton Fawcett, ou Capitão Billy para os íntimos, a Fawcett Publications começa como tantas outras editoras, isto é, apelando às nossas pequenas obscenidades e taras, com a publicação da revista de humor o Captain's Billy Whiz Bang. O Capitão Billy Fawcett era dessas figuras peculiares do nascimento dos quadrinhos. Aos 16 anos, ele fugiu de casa para se juntar ao exército, e a guerra hispano-americana o levou até as Filipinas. De volta a Minnesota, tornou-se repórter policial do Minneapolis Journal. Ele ainda foi capitão do exército na Primeira Guerra Mundial, e lá ele também trabalhou na revista oficial do exército, Stars and Stripes, que deu a ele uma noção de como se editar e publicar uma revista. A Fawcett Comics, divisão que trataria dos quadrinhos de super-heróis, começa a operar em 1939, de olho nas vendas destes personagens coloridos. A nova editora tinha no escritor William Parker e do artista Charles Clarence Beck a responsabilidade por criar um novo super-herói. Mas o que eles conseguiram foi muito mais. O personagem que eles criaram, o Capitão Marvel, foi introduzido no Whiz Comics número 2 e rapidamente fez sucesso, passando do Whiz Comics para seu próprio título, Capitão Marvel Adventures, no início de 1941. O sucesso gerou outros personagens, começando com Capitão Marvel Jr. em 1941 e Mary Marvel. O sucesso gerou personagens e histórias em spin-off, começando com Capitão Marvel Jr. em 1941 e Mary Marvel em 1942. A linha de quadrinhos da Fawcett expandiu-se, com personagens como Capitão Meia-Noite, Bulletman, Nyoka, Jungle Girl e Spy Smasher. A circulação do Capitão Marvel Adventures continuou a subir até que superou Superman em meados da década de 40. A inspiração para o Capitão Marvel veio de várias fontes. A sua aparência visual foi inspirada no ator Fred McMurray. O seu nome foi tirado, obviamente, do Capitão Billy, o fundador da Fawcett Comics. E, obviamente, vários elementos que fizeram de Superman o primeiro super-herói popular dos quadrinhos, tais como super força e velocidade e uma dupla identidade de um jovem repórter, foi incorporada ao personagem. Mas essas características eram comuns a vários personagens da época. O que diferenciava o Capitão era sua origem carregada de hermetismo. O jovem Billy Batson adquire seus poderes graças a um mago que lhe ensina uma palavra secreta e mágica, que torna o jovem mortal no ser mais poderoso da Terra, o Capitão Marvel. Aqui, outra diferença marcante. Billy e o Capitão eram duas consciências, dois egos distintos, ao contrário de Superman e seu disfarce, Clark Kent. Shazam era a palavra mágica, era um nome formado pelas iniciais de figuras mitológicas e heróicas da antiguidade. Capitão Marvel era simpático, divertido, autoconfiante e podia voar, algo que o Superman só conseguirá fazer um tempinho depois. Além disso, o personagem logo ganhou toda uma família super poderosa e surrealmente hilária a lhe acompanhar. Capitão Marvel Jr., Mary Marvel, o tio Marvel Dudley e até um coelho com superpoderes. Com o sucesso acachapante e personagens cativantes, tudo parecia bem com a Fawcett Comics. Ela parecia ter o futuro à sua frente. Mas nada era fácil, ainda mais que a popularidade do Capitão Marvel aumentava, enquanto a do Superman caía. Isso levou a National Comics a processar a Fawcett, alegando que o Capitão violou os direitos autorais do seu super-herói fantasiado original. Isso também coincidiu com a saída de Siegel e Shuster da National. Nessa época, eles processaram a editora pela primeira vez por conta dos direitos do Superboy. Eles ganharam, mas perderam. Foram indenizados, mas o dinheiro foi consumido pelos custos do processo. Em 1948, eles foram demitidos e Wayne Boring, que era assistente de Shuster, se tornou o grande desenhista do Superman. Depois da demissão deles, rolou até uma nova versão para a origem do personagem. A DC queria passar por cima do legado de Siegel e Shuster. Nos anos 40, o Superman foi se tornando mais reativo, com histórias que seguiam outras modas efêmeras dos quadrinhos, ao invés de ele mesmo ditar a moda. E o Capitão Marvel foi uma das modas que ele seguiu.
Após 7 anos de litígio, o caso da National Comics Publications contra a Fawcett Publications foi a julgamento em 1948. No julgamento, embora se tenha reconhecido que o Capitão Marvel era uma cópia do Superman, foi considerado que a DC abandonou os direitos de seu personagem por negligência na sua proteção. Como resultado, o veredito inicial, entregue em 1951, foi a favor da Fawcett. A National, no entanto, recorreu dessa decisão. Ao julgar o recurso, o juiz Leonard Hand reconheceu que os direitos autorais do Superman da National eram de fato válidos. Ele decidiu também que o personagem do Capitão Marvel não era uma infração aos direitos da National, mas que as histórias ou supertalentos específicos poderiam ser violações. Assim, determinou que o processo retornasse ao juiz de primeira instância para um novo julgamento. Em vez de continuar o processo, no entanto, a Fawcett decidiu resolvê-lo fora do tribunal. E este não era o único problema que a Fawcett enfrentava em relação ao Capitão Marvel. A revista tinha vendido muito bem durante a Segunda Guerra Mundial, mas sofreu um declínio nas vendas logo após o conflito. Eles ainda tentaram reviver a popularidade do quadrinho nos anos 50, mas não deu muito certo. Sentindo que o declínio na popularidade dos quadrinhos de super-heróis significava que não valia mais a pena continuar a luta, Fawcett concordou, em 14 de agosto de 53, em interromper permanentemente a publicação de quadrinhos com os personagens relacionados ao Capitão Marvel e pagar à National $400 mil em danos. Ele então fechou sua divisão de quadrinhos no outono de 53 e demitiu sua equipe. Otto Binder e Kurt Schaffenberger acabaram na DC Comics, tornando-se membros proeminentes da equipe criativa dos quadrinhos relacionados ao Superman de 1954 a 1960. Em 1963, Schaffenberger fez algo que mudaria a história do Capitão Marvel, quando colocou o personagem em uma história de Lois Lane em 42. Era o primeiro passo para trazer o herói à sua nova casa. Em 1972, a DC licenciou o personagem e o comprou definitivamente em 1994. O Capitão Marvel e sua família eram a prova de que era possível ser criativo, inovador e divertido, sem apelar para o plagiarismo mais barato, e mostrava que diante do poder da criatividade, apenas o legalismo mais rasteiro poderia derrubar esses personagens e editoras. A Quality Comics era outra editora que buscava surfar na onda dos super-heróis e empregava alguns dos mais inovadores e promissores artistas da época. A Quality foi fundada por Everett Buzz Arnold, que viu a popularidade crescente da mídia em quadrinhos ali no final da década de 30. Em 1939, saiu o primeiro quadrinho da Quality Comics, a Smash Comics, com material exclusivamente novo. Inicialmente comprando recursos do estúdio Eisner e Iger, sim, aquele do Will Eisner, que produzia quadrinhos sob demanda para as editoras que entraram no meio, a Quality introduziu super-heróis como Plastic Man e Kid Eternity, e personagens que não eram super-heróis, incluindo aí o aviador Black Hawk. Dos personagens mais marcantes publicados pela editora, encontramos The Plastic Man, ou O Homem Borracha, criado por Jack Cole. Jack Cole, cuja carreira em quadrinhos começou um ano antes da Idade de Ouro e terminou precisamente com ela, nasceu em dezembro de 1914, na pequena cidade de Newcastle, no oeste da Pensilvânia. Jack era o terceiro de 6 filhos. Era introspectivo, imaginativo, animado e agraciado com um pronunciado senso de humor. Na infância, ele tinha uma paixão pelas tiras de jornal, Timble Theatre, Bring Up Father e Bob McNutt. Assim, ele logo desenvolveu um desejo de desenhar suas próprias tirinhas. Seu treinamento formal em arte, além de copiar seus favoritos para decifrar seu código fisionômico, consistia em lições por correspondência da London School of Cartooning. Quando ele tinha 15 anos, ele secretamente economizou o dinheiro do almoço para pagar o curso, contrabandeando sanduíches em sua casa nas páginas vazias de um livro. 2 anos depois, ele novamente provou sua força de caráter andando de bicicleta sozinho até Los Angeles e voltando, uma aventura de 7.000 quilômetros que mais tarde contou em sua primeira venda como artista profissional para Boys Life. Até 1939, ele escreveu diversas tiras diárias, usando o pseudônimo Ralph Jones, até que começou a trabalhar na Lev Gleason Publications. Lá, desenhou personagens da Era de Ouro como Daredevil, não confundir com o da Marvel, e The Claw, e séries policiais como True Crime Comics. O estilo da Quality Comics foi estabelecido por ninguém menos que o Eisner, cujo trabalho teve uma influência enorme sobre Cole. Eisner estudou pintura e esperava se tornar um cenógrafo teatral. Ele era mais sofisticado culturalmente do que Cole, que foram moldados principalmente por pulp magazines, filmes, histórias em quadrinhos e tiras de jornal. O primeiro trabalho de Cole para a Quality foi Midnight, pensado como um clone de The Spirit pelo pragmático Arnold. A ideia era que se, caso Eisner, que estava na posição única de possuir os direitos pelo seu personagem, deixasse a Quality, a editora tivesse ou mantivesse o seu espírito de alguma forma.
Cole aprendeu lições importantes sobre coerência narrativa e estrutural com este aprendizado, e trouxe seu senso singular de humor e fantasia ao projeto. Alguns meses depois de Midnight, Cole veio com a ideia do Homem Borracha. Inspirado por aberrações circenses, Cole planejava chamar o personagem de Indian Rubber Man. Arnold, no entanto, sugeriu astutamente que poderia ser mais interessante nomeá-lo com o nome da substância milagrosa que estava remodelando o mundo moderno. E, em 1943, o Homem Borracha se expandiu para seu próprio gibi. O Homem Borracha era Will O'Brien, um gangster pé de chinelo que é acidentalmente banhado por um ácido sem nome enquanto comete um assalto. Ele foi salvo por uma ordem reclusa de monges que reconheceram que sua vilania era o resultado de uma infância infeliz. O banho de ácido lhe deu a capacidade de violar as leis da física. Os monges lhe deram a vontade de defender as leis dos homens, primeiro como parte da força policial e depois como agente especial do FBI. Ninguém sabia que o super-herói e o gangster eram a mesma pessoa. Sua identidade secreta, como inimigo público que ele próprio deveria capturar, era um conceito muito limitado para um herói que poderia ser literalmente qualquer coisa que ele quisesse ser. Os outros super-heróis cresceram a partir deste modelo de apenas duas identidades. Eles são binários. Mas o Homem Borracha era multifrênico e ilimitado, e logo ele se esqueceu do seu alter ego, Will O'Brien. Os cartunistas se tornam cada personagem em seus quadrinhos, encenando todos os gestos e expressões. Nesse sentido é que Cole se parece muito com o Homem Borracha, com o espírito do desenho. Cole realizou com sucesso um único ato mágico no coração do ofício: acreditar tão profundamente na realidade do mundo conjurado com linhas de papel que, contra as probabilidades, as marcas ganham autoridade suficiente para se tornar um mundo real para o leitor. O mundo de Cole está repleto de invenções, piadas e um número incrível de personagens imperativos em todos os cantos de um painel. O Homem Borracha nunca se estende exatamente da mesma maneira duas vezes. Embora o trabalho de Cole seja frequentemente sobrecarregado de ideias, o desenho nunca é exagerado. O que permanece mais notável é sua capacidade de estar plenamente presente em seus quadrinhos, momento a momento. A maioria dos enredos é tão distorcido e desviante quanto o próprio personagem. Eles são convincentes em seu fluxo louco, momento a momento, mas são difíceis de reconstruir e são tão esquivos quanto os sonhos, com seus incidentes vividamente improvisados. Em seu período pós-guerra, as histórias do Homem Borracha são totalmente loucas, mas de uma maneira diferente, prefigurando os quadrinhos da Mad. Todas as suas histórias são densamente povoadas por vilões, cientistas loucos e monstros que mudam de forma, bem como por assassinos, vigaristas e sabotadores mundanos. Por sinal, se vocês querem entender ainda mais sobre o quão revolucionário e radical era o trabalho de Cole com o Homem Borracha, vão ali no site da News Frontiers Nerd, que tem uma resenha supimpa sobre o personagem e o trabalho de Cole. Vou deixar o link aqui nos comentários para vocês nem terem muito trabalho para achar. No início da Segunda Guerra Mundial, Cole dobrou sua produção, afinal, ele era um dos melhores cartunistas a continuar trabalhando em um momento em que as editoras estavam vendendo todos os quadrinhos que publicavam. Cole trabalhava em casa, enviando suas populares histórias de 15 páginas para a Police Comics todos os meses, além de material para o título solo do Homem Borracha, e também outras histórias ocasionais de humor para outros quadrinhos. Cole ficou entusiasmado na tentativa de ter seu próprio gibi, mas quando lhe disseram que isso significava ter assistentes e desenhistas fantasmas fazendo algumas das histórias, ele desistiu. O personagem foi totalmente desenhado por artistas anônimos depois de 1950, quando Cole alcançou seu ponto mais alto antes de abandonar o herói. Perdeu sua inspiração, mas a originalidade flutuante do conceito básico manteve o herói em funcionamento até 1956, mesmo ano em que a editora fechou suas portas. Cole abandonaria os quadrinhos e foi trabalhar como cartunista para Hugh Hefner na Playboy. Poucos anos depois, ele se mataria com um tiro na cabeça. Era o fim de um dos maiores gênios dos quadrinhos, e também o fim de uma era de inovação, ousadia e aventuras editoriais naquelas décadas. Mas também era o nascimento daquilo que hoje entendemos como a cultura pop.